Ao nosso café com Tarcísio Barreto, cafezinho quentinho, né? E aí, vão entrando. Hoje o assunto vai ser relacionado à longevidade, à vida longa, tá? Cleiser, bem-vindo. Vão entrando aí, pessoal. Esse balão tem bastante novidade. Muitos me perguntam o seguinte: Tarcísio, é possível estipular uma vida com mais saúde, mais saudável, sem remédios, sem doenças? Perfeito. Aí eu confirmo, é possível. Mas aí vem a outros questionamentos. É possível rejuvenescer o animal? Aí eu vou dizer de novo, é possível. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Boa noite, Vetinati. Deve ser Natália, né, Vetinati? Seu nome deve ser Natália, né? Carreira. E a Nina, bora pra aula. Olha, tem um assunto legal sobre longevidade, sobre essa especialidade que está acontecendo no Brasil, revolucionando a medicina de animais. E eu queria, junto desse cafezinho de hoje, conversar sobre esse tema que me encanta e eu tenho certeza que vai encantar vocês, certo? Então, o grande questionamento é: Tarcísio, é possível rejuvenescer os animais domésticos? Natália, isso mesmo, Vete Natália, doutora Natália, Lívia Costa, Monique, bem-vindo, Monique. Então é isso, ó. Como é que funciona o nosso projeto? O nosso projeto é realmente evitar, combater doenças, evitar processos inflamatórios, certo? E diante desse momento que estamos vivendo a nossa medicina veterinária, de tantos avanços dentro da medicina veterinária, esse questionamento é muito interessante passar para vocês, porque me interessa e me deixa cada vez com mais sede de trazer isso para a rotina veterinária, certo? Então, uma coisa é você manter a vida sem doenças, sem remédios, sem inflamações, sem incômodos, né? Você ter uma vida padrão, tá? Viver aquele momento, a expressão genética correta, né? Viver uma vida constante, respeitando o metabolismo basal. A outra coisa é quando a gente pensa: eu preciso aumentar o tempo de vida do meu cão, eu preciso rejuvenescer o meu cão. Existem métodos hoje, atuais, que possibilitem essa qualidade de medicina? Aí é o que a gente vai discutir. É possível, é muito possível. Tarcísio, mas você defende isso? Eu falo, olha, eu defendo, tá? Porque é fisiológico no sentido de o que a gente usa, né? Todos os procedimentos que vamos usar é um pouco fora da vida padrão, certo? Então a gente está otimizando demais mitocôndria, otimizando demais telômeros, entende? Então, diante dessa possibilidade de aumentar o tempo de vida e não apenas manter o tempo de vida sem doenças e sem remédios, aumentar significa rejuvenescer, né? Então, já se eu botar aqui o tema, a Policlínica está dizendo aqui, ó, vamos lá com o tema. É possível, vamos lá, é possível rejuvenescer? Deixa eu fixar aqui enquanto vocês formulam uma pergunta, que vocês estão doidos para perguntar, eu tenho certeza que vocês estão doidos para perguntar. Fiquem à vontade sobre rejuvenescimento. É possível rejuvenescer seu animal? Deixa eu clicar aqui, tá? Rejuvenescer. Vou botar como pergunta, tá? Porque é tudo hipotético, é tudo muito... Pronto, fixei. Tá fixado. É possível rejuvenescer seu animal? Então vamos entrando. Quem tem pergunta, faça. Quem acha que esse assunto é importante, encaminhe para quem você achar que tem interesse, tá bom? Então, mande avião para quem vocês puderem, para a gente aumentar a quantidade de informação, de enviar esse pacote de informações diárias
para onde precisa chegar, para quem precisa ouvir, certo? Quanto mais a gente faz essa rede, mais menos problemas, menos doenças, mais forte será o nosso grupo, tá certo? Então é isso. Tarcísio, como você faria? Primeiro passo, a gente tem que entender que a saúde, a fisiologia, ela tem um metabolismo. Todo mundo nasce com um metabolismo. E a gente chama esse metabolismo de basal. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, tá? Muito bom. A gente chama esse, todo ser nasce rejuvenescer. Eu falei lecer, né? Deixa eu clicar aqui de novo. Peraí, calma aí, pessoal. É rejuvenescer. Eu botei lecer. Vamos lá, vamos ajustar aqui porque importante, é possível cadê? Possível. Rejuvenescer seu animal. Obrigado. Corretivo feito. Deixa eu fixar agora. Vão me ajudando aí. Vocês estão vendo aí, estão de fora, vocês estão mais atentos. O corretor, ele até me avisou. Só que aí eu cliquei e já foi-se embora. Rejuvenescimento. Então vamos lá. Então, como é que funciona o corpo? Para a gente entender essa linha, o conceito, vamos lá, todo mundo no mesmo pensamento. É possível rejuvenescer um corpo? É possível aumentar o tempo de vida desse corpo, já que a genética já colocou uma cronologia associada a uma biologia? Aí vamos conversar sobre isso. Se você nasce com uma programação celular, né, você tem um gene que já determina a cor do cabelo, o mecanismo de funcionamento da célula, do tecido, que dá um número de mitoses e meioses. Nós já temos isso. Uma quantidade de óvulos a serem liberados por uma fêmea. Já está predeterminado isso, né? A quantidade de a capacidade de criar espermatozoides, né, por um homem ou por um cão. Então tudo isso já está meio que mapeado pelo corpo. Então ele coloca uma margem para mais ou para menos diante daquele cenário, tá? De rejuvenescimento ou de manutenção do equilíbrio basal. Então, pensando em equilíbrio basal, mecanismo basal de funcionamento do corpo, o que nós temos? Se você pega um cão que hoje come ração, ou que come cuscuz, né, milho, esse cão, ele tende a viver 20 anos, 25 anos? Não. Ele não vive 20 anos. Ele não tem condições de viver porque ele está no meio ácido. Ele está há muito tempo comendo errado, ele vai estar num ambiente em acidose. A acidose não é ambiente para nenhum tipo de célula, tá? Exatamente, ó, galera. Quem quiser responder, clica na interrogação, faça uma pergunta que fica mais fácil para mim ir lá e responder vocês. E fica fixado também. Então, todo esse processo de metabolismo basal, a gente tem que respeitar. Todo ser precisa ser respeitado. Todo metabolismo precisa ser respeitado. Então, se você pensa, poxa, eu tenho um cão, e esse cão, o gato, ele tem uma biologia, um metabolismo biológico, e esse metabolismo biológico, ele tem uma cronologia, ele tem um tempo, certo? Pré-determinado, já está tudo já mapeado. Tá lá no livrinho, bonitinho, olha, você tem tanto tempo de vida, tá aqui para mais ou para menos, aqui, mais ou menos essa linha. Mas se você não desrespeitar, o que é desrespeitar? É dar ração todo dia. Desrespeitar significa castrar o seu animal. Desrespeitar ele significa criar ele dentro do apartamento sem fazer atividade física. Desrespeitar significa estressar o seu animal excessivamente, criando vários animais juntos, que às vezes você tem dominância, tem animal que tem medo de tudo, medo de comer, medo de subir no sofá porque vê se o outro vai brigar, né? Então existe esses processos. Se você não inflama, estresse, alimento errado,
movimento de menos e hormônios de menos, né? Tomando água ácida, água de torneira, água mineral, todos esses processos juntos, somados, geram um processo de inflamação crônica, certo? Então, nesse raciocínio, pensa lá, inflamação crônica significa você vai desrespeitar um metabolismo que significa basal, que era para ser basal, e não vai ficar mais basal, ele vai ficar alto, a gente chama de high, low, basal e high. Ele vai ficar high, por quê? Esse metabolismo vai trabalhar alto todo dia, estresse, excesso de carboidrato na dieta, pouco exercício físico, baixo de hormônios e água não preparada para aquele corpo. Tá? Todo dia isso. Então esse metabolismo basal não se torna mais basal, ele fica muito alto, que a gente chama de high. Perfeito. High, por muito tempo, gera várias doenças. Então o metabolismo alto gera várias doenças. Então várias doenças é o que a gente não quer. Então todo mundo, eu tenho certeza, que cria cão, que é amante de cão, não quer doenças em animais. Não quer gastar dinheiro, não quer ver o animal sofrendo. Quem gosta de verdade é assim. Então, mas aí, Tarcísio, você está no basal. E aí você está falando que se você faz um trabalho corretinho, alimentação correta, mantém os hormônios no local, não castra animais, faz atividade física com eles, não tem estresse envolvido e toma uma água alcalina, o que acontece com esse corpo? Ele se mantém no basal. E basal significa linha reta, constante. Que aí, com o tempo, essa linha vai caindo, até o envelhecimento. Tá? Então, essa queda ela é fisiológica. Vai caindo os hormônios, a capacidade de produção e de ativação que os hormônios têm vai caindo, a quantidade e a qualidade dos hormônios, receptores vão ficando oxidados, as células não produzem mais tanto hormônio, as glândulas, e aí você vai no processo de decadência. Então, metabolismo basal significa isso, é manter uma linha reta, e essa linha ao longo da vida vai caindo aos poucos, e não cai reto, não cai agudo, não cai com muita velocidade, entendeu? Que quando você castra, você faz isso, ó. Em vez de vir uma linha bem devagarinho, castrou, faz isso, ó. Envelheceu rápido. Comeu ração, aí em vez de ser uma linha assim, ó, em vez de ser uma linha tranquila assim, ó, aí a ração faz isso, ó, já começa uma meia vida, né? Então ração, estresse, castração é uma linha muito aguda, é um gráfico muito agudo. Então, esse entendimento de hormonologia e biologia junto é isso. Metabolismo basal ao longo da vida vai caindo aos poucos, gradativamente, até chegar à velhice e ao óbito. Então, mas Tarcísio, eu quero manter essa linha bem mais tênue, bem mais retilínea. Então, para me fazer isso, eu tenho que manter uma parábola. Entendeu? Manter uma saúde muito alta para a parábola cair mais longe. Para isso acontecer, eu tenho que modular esse animal, porque fisiologicamente ele não tem essa capacidade de ficar muito alto e cair fazendo parábola até o final. Ele vai sempre reto e caindo, reto e caindo, reto e caindo. Entendeu? Então o que eu faço nesse primeiro início de vida? Eu otimizo esse paciente. Então toda hora quando ele chegar no pico da adolescência, olha o que eu faria. Pico da adolescência, eu avalio todos os hormônios e a partir dali eu sei que o ponto máximo de vida é a meia-vida, é a adolescência. Por exemplo, o cão, quando é que ele atinge esse pico? Quando ele completa 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então, se eu souber que aquela espécie, aquele animal, aos 2 anos de idade, ele tem um pico, eu vou pegar esse pico e vou colocar ele num gráfico para manter isso por muito tempo. Isso significa parábola. Então, se você tem um animal normal, no metabolismo basal, ele faz isso. Ele sobe, adolescência, aí começa a linha reta e começa a cair. Mas se eu faço o contrário, eu quero rejuvenescer esse animal. Olha o que eu faço, rejuvenescer. O que eu faço? Crescente, adolescência, mantenho o adolescente. Então a parábola vai existir e vai cair muito longe. Então eu vou rejuvenescer, eu vou aumentar a expectativa de vida desse animal. Mas eu estou interferindo.
Concordam? Não é fisiológico isso. Mas é possível. É possível. A pergunta que me fazem, de vez em quando me fazem, Tarcísio, é possível rejuvenescer um corpo animal? É possível. Viver 25 anos, 26 anos? É possível. Fazer um trabalho médico de avaliação, de reavaliação, modulação, reposição e até chegar lá na frente. Tá certo? Então, é possível. É uma coisa que não é tão desfisiológica. Tipo assim, Tarcísio, é tão pesado para eles? Não é, porque vocês só usam produtos, por exemplo, hormônios, né, bioidênticos, hormônios que têm a mesma molécula biológica que o corpo produz. Então, esse tipo de comportamento que você interfere como médico está sendo muito natural, como magnésio, né? Então, o animal tem acesso a esse tipo de informação, né? Esse tipo de ortomolecular, né? De medicina ortomolecular, que envolve nutracêuticos, né? Zinco, magnésio, que mais? Vamos lá, estruturem para mim aí. Manganês, vamos lá, outro magnésio, outro mineral importantíssimo para os animais, iodo, vamos lá, tá a cabeça meio voando hoje, mas é isso, entendeu? Então se você pega assim, poxa Tarcísio, eu vou pegar todas essas informações já de biotecnologia que nós temos hoje, informações biotecnológicas, e vou colocar nesse corpo e você vai ver cálcio, potássio, né? Tem vários, porque hoje zinco, eu falei zinco já, né? Zinco é um dos mais importantes, magnésio é um dos mais importantes. Aí você pode pegar o magnésio e associar ele ao ácido málico, aí se transforma em magnésio de malato. Você pega o magnésio e mistura ele associa ele junto com outros aminoácidos, chamado treonina, que a gente chama de magnésio treonato, né? Tem o glicina, né? Que é junto com essa molécula de aminoácido, né, do grupo amina, aí somando ao magnésio, dá o magnésio glicina, e assim vai. Você vai associando isso e vai fazendo um combo de várias substâncias que fazem muito bem para a saúde. Otimiza neurônio, otimiza mitocôndria, otimiza núcleo de DNA, é o que a gente vai conversar agora. Então, quando você começa a modular, chegou na adolescência, eu sei qual é o pico desse animal. Eu tendo esse pico aqui já como conhecimento de número matemático, eu começo a manter isso. Vou manter isso por muito tempo. Então a parábola ela vai ficar continuando no ápice e a queda da tendência é ser mais longe. Por isso que a gente consegue colocar isso num plano e fazer um plano linear. A gente consegue avaliar que esses pacientes que recebem todos esses conceitos de rejuvenescimento, eles vão muito mais longe. Eles vão muito mais longe sem doenças e sem remédios. Tá certo? Então é possível. Então qual é o princípio disso? Desinflamar o paciente de forma crônica, né? Tipo, por muito tempo você vai tentando desinflamar com ômegas, né? Com hormônios sempre potencializados no topo da adolescência. Então mantendo sempre aquele topo. Por exemplo, testosterona. Um animal que chega ao ápice de 1 ano e meio a 2 anos, ele chega a 600 nanogramas por decilitro de testosterona. 600, 700. Se a gente conseguir manter esse número, chega a 600, 700, eu conseguir manter isso por muito tempo, a gente vai ver que todos os benefícios da testosterona, por exemplo, que é um só hormônio, você vai ver que isso vai dar muita qualidade ao corpo do animal. Muita anti-inflamação, muita otimização neuronal, muito neurogênese, né? Otimizada, né? Neuroplasticidade, a pele vai rejuvenescer com muito mais velocidade, a hidratação do tecido de forma geral, muscular, tegumentar, entérico. Então é muita hidratação, é muito funcionamento otimizado desse corpo. Então é bem legal, bem bacana você pensar nessa possibilidade, que já é possível. Eu vou escrever sobre isso também, que é legal trazer isso aqui para o momento, né? É possível manter a vida sem doenças e sem remédios? Mas é possível aumentar com isso a expectativa de vida? Melhorar aumentando a expectativa? Também é. Então, é um paciente que tem que estar sempre monitorando função renal, função hepática,
neurônios, modulando, ao mesmo tempo avaliando o DNA desses animais, telômeros, né? Ó, tem perguntas aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vou responder aqui. Monster, FBK Monster. Doutor, um pit monster que deixa a jarreta reta quando se locomove e quando fica parado, isso pode ser causa de uma futura displasia? Sim. Por quê? Primeiro eu vou responder, né, sendo que isso já vem de dogs com sangue bully, certo? É possível, porque o que acontece? Você perde uma característica, por exemplo, Monster, o ângulo da perna, taço, coxo femoral, joelho, tem que ter um ângulo, certo? Tem que ter um alinhamento e uma angulação correta. Quando você tem um geno recuvato, que é esse tipo de patologia, geno recuvato, né, o jarrete reto, você perde força e ao mesmo tempo você força a articulação mais proximal possível. Se o problema é lá no jarrete, é lá no calcanhar, você vai forçar a coxa femoral, que é do quadril. Forçando essa articulação do quadril, você vai promover maior instabilidade, você vai forçar a barra dessas articulações coxofemorais. E aí, quanto mais força para fora, mais impacto vai ter. Ó. Certo? Então é diferente você estar trabalhando só com movimento múltiplo, né, que é dinâmico, essa articulação do fêmur, com o quadril, muito dinâmica, mas não precisa estar fazendo um empuxo lá para o lado de fora, lateralmente, porque você vai forçar muito a barra e isso aumenta o impacto que você vai ter naquele, a gente chama de lastividade articular. A lastividade é um espaço que tem virtual na articulação, certo? Que quando você tem um jarrete reto, que a gente chama, né, que é geno recuvato, que é uma síndrome ortopédica, você normalmente tem um empuxo maior, você tem muita força jogando essa articulação para fora, tá? E aí essa lastividade vai aumentar e o impacto vai acontecer. E cada vez que impacta mais aqui, ó, é uma explosão. Essa explosão aumenta a inflamação. E aí vai degenerar e desgastar esse tipo de... vai aumentar esse tipo de patologia, tá certo? Uma coisa vai causar problema em outra. Certo? Eu acho que eu respondi. Elisa, obrigado pela pergunta, tá, Monster? Elizabeth, tudo bem com você? Doutor, e em relação a machos com criptorquidismo, a indicação não é castrar? Antigamente sim, Elisa. Antigamente a gente tinha uma ideia de que criptorquidismo gerava tumores. Assim como a gente achava, doutora, que deixar o animal inteiro com um testículo lá também dava câncer. É uma coisa que assim, não dá para entender. Não dá para entender como eu caí nessa lá atrás na academia. Como foi que eu caí nessa? Entendeu? Então, deu certo porque eu comecei a me questionar muito e consegui trazer de volta, né, esse resgate e tentando ajudar mais animais com esse meu conceito e tentando cada vez mais publicar artigos relacionados a isso. Então, quer dizer, um animal que não tem nada, já falam que dá câncer. O testículo está lá no lugar e já fala que aquele testículo é um problema. E o criptorquidismo, pelo amor de Deus, o testículo está mais próximo do corpo, ele está no canal inguinal, vai causar um câncer perigosíssimo. Não tem nada disso. Nada, nada. Inclusive, esse testículo, Elisa, que está próximo ao corpo, né, porque ele não desceu, o canal fechou, né, mais cedo do que o normal, o canal inguinal. Aí ele parou o anel inguinal fechou antes do tempo, aí ele parou no canal. Esse tipo de comportamento atrapalha a qualidade do espermatozoide, atrapalha, porque às vezes o testículo ele tem que trabalhar numa temperatura mais baixa que do corpo, mas ele já está fora, só que quando ele fica coladinho, ele funciona também. Isso funciona com o nosso testículo que não tem nada, então quando está muito frio, o testículo faz isso, ele sobe e fica perto do corpo. Isso não quer dizer que vai dar câncer. Entendeu? Ele vai procurar um ambiente mais quentinho. Quando está muito quente, aí ele desce um pouco. Mas já pensou, Elisa, se o corpo do animal não tiver inflamação nenhuma? Se o animal come correto? Se ele tem hormônio correto? Se ele faz atividade física? Olha que diferença. O corpo vai estar frio, em alcalose metabólica. Não precisa se preocupar com isso. Até porque, sugiro você avaliar a testosterona. Se tiver alta,
o testículo do seu paciente vai estar funcionando normalmente e não precisa retirar, né, esse testículo que está fora do lugar. Beleza? Eu acho que deu para responder as duas perguntas. E é isso aí, pessoal. Muito bom, gostaram do assunto? Então, tudo que a gente vem falando aqui, tudo tem referência científica. Não tem como falar, tá tudo na cabeça do Tarcísio. Não, tudo tem referência científica. E uma coisa interessante, se a gente for trabalhar sempre, hoje a gente está trabalhando mais genética, a gente está entrando num cenário mais profundo, né? Entendendo o telômero realmente, entendendo mapa gênico desses animais. A gente está trabalhando cada vez mais o funcionamento da mitocôndria, realmente faz todo sentido, todos os estudos que já fizeram com ratos, com camundongos, né? Com humanos, com outros animais, faz todo sentido dizer que a mitocôndria tem uma interferência direta no tempo de vida de qualquer ser. Então, mitocôndria utilizada, a mitocôndria é um órgão, uma organela que fica dentro da célula, que é a unidade de fonte energética, ela que produz a energia da célula. Então, a mitocôndria, quando ela está otimizada, funcionando corretamente, certo? Com oxigênio, com baixo glicose, né? Com baixo carboidrato, com baixo açúcar, você vai ter uma otimização mitocondrial com produção de muito ATP, que é a adenosina trifosfato, que todas as células precisam. Toda célula precisa de ATP. Então, todo esse processo de produção de energia não tem que vir da glicose. Todo o cérebro precisa de glicose. Não. Cérebro precisa de ATP, adenosina trifosfato, certo? Não é glicose. Glicose atrapalha. Glicose causa combustão, inflamação. Toda combustão vem de um combustível. Combustível é inflamável. Então, isso faz sentido. Entre patas e pelos VET. Doutor, quando tem hiperplasia e abscesso em próstata, o cão com 11 anos, melhor castrar? Não. Hiperplasia e abscesso se trata. Você tem que melhorar. 11 anos não quer dizer que fim da vida, não. 11 anos, ele está num processo, se ele come ração há muitos anos, há 11 anos, ele está num processo realmente muito inflamado cronicamente. Mas tem como reverter sem castrar. Então é possível fazer um trabalho de retrocesso, avaliando testosterona, avaliando T3 e T4, cortisol, insulina e vitamina D3. Isso aqui é muito importante. Aí você vai modular isso, entrar com alimentos que menos inflamam, que são dietas AB, bioapropriadas, alimentos, né, que a gente chama AB, faz todo sentido para um corpo carnívoro, certo? Que envolve proteína e envolve gordura animal, certo? E o que mais? Modulando hormônio, alimentação, água correta e muito movimento. Aí você reverte essa situação de hiperplasia, tá certo? Ração e pão, aí, meu filho, aí ração e pão não tem jeito não. Aí vai dar problema, não é só na próstata não, vai dar problema em tudo. Na mama, no cérebro, no intestino, na pele. Ô Monster, tá perguntando de novo aqui. Doutor, tem alguma forma de tratar essa doença, esse problema do Jarrett? Olha, isso é uma expressão gênica, isso vem de genes. Você tem que ter cuidado com a criação. Quando você fecha muito cruzamento, a gente já fez lives atrás, falando sobre esse método de criação que a gente tem que rever. Nem todos os animais que nascem de uma fêmea muito boa, de um pai muito bom, são bons. 20% daqueles animais é que você tem que selecionar. Se você pegar os 100%, você vai ter problemas como esses. O animal vem de pais muito bons, mães muito boas, que tem padrinhadores muito bons, mas numa criação natural, com seleção natural, sem ser artificial, na natureza, esses animais não vão muito longe. Eles não têm uma vida longa, entendeu? Então eles tendem a ter uma vida limitada, uma vida com mais... diferente de um cão que não tem esse problema. Animais que não têm geno recuvatum, eles pulam mais altos, eles caçam melhor, eles têm mais força, não vai ter desenvolvimento de displasia lá na frente. É tudo diferente, viu, Monster? Então, na natureza, sobrevivem os mais fortes. Na natureza, sobrevivem os mais fortes. Dentro de casa, sobrevive todo mundo.
dentro de um canil principalmente, todos sobrevivem e todos são tratados do mesmo jeito, porque vem de pai e mãe bons. Então a gente está errando aí, tá pegando todo mundo, colocando no mesmo saco. Ah, tudo é bom aqui, tudo tem preço, o mesmo preço, todo mundo tem a mesma qualidade. Não é assim. A gente tem que rever nossos conceitos de escolha e de seleção artificial, porque assim vocês vão diminuir os problemas de displasias, de arrete reto, né, que é o gênero recuvato, problemas de alinhamento, de inserção de orelha, de cauda. Então você não vai fazer uma seleção como deveria, como a natureza faz. Então você tem que pegar, o ideal é pegar 20% desses animais e desses 20% você fazer uma seleção ainda. Aí você vai perpetuar o seu currículo, vai perpetuar a sua carta, né, o seu pedigree, né, e com certeza vai ter muito menos problema referente à venda de animais ou à disseminação desses animais. Porque quanto menos vier de reclamação, né, melhor você vai estar dentro de um comércio, dentro de uma satisfação, que os seus animais realmente são muito selecionados, muito semelhante à natureza, como a natureza faz. Então todos os outros você vai vender com o menor preço, sem documento, tá? Que seria uma indicação minha. Sem documento, como se fosse um cão pet. Um cão criado dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Ah, eu quero ter um exemplar sem ter que ter pedigree. Quem quer pedigree, meu velho, paga muito caro. Porque é caro você fazer uma seleção de 20% desses animais, já compra, né? Você já tem adquire animais com muita dificuldade. Você faz um plantel, você vai fazer uma seleção da sua progenitora com seu genitor com maior tempo. Então você vai ter um tempo de seleção muito maior, um cuidado muito maior, a despesa só aumenta. Então vende caro um animal desse. Você tem que vender caro, senão você vai ter muito problema lá na frente. E aí uma coisa que a gente vê muito aqui, eu vejo muito criador que chega para mim e fala, cara, eu vou desistir. É muito problema, é muita reclamação, é muito animal com displasia, entenderam? Então é isso que a gente passa para vocês. Preciso passar para vocês um entendimento, uma expertise de 20 anos de medicina veterinária, entendendo fisiologia e anatomia de animais. Tá certo? Isso talvez ajude muito nesse processo. Eu nunca fui criador, mas eu tenho certeza que vocês iam diminuir muito esse processo durante a sua carreira como um profissional, uma pessoa que está preocupada com a qualidade daqueles animais, que está preocupada com o nível genético daqueles animais. Tá certo? Por aí. Vou ficar por aqui. Amanhã, mesma coisa, tá? Às 18h30. Certo? Olha lá, Yara, boa noite. E quando o cão é diagnosticado com tumor no ânus, já foi retirado, voltou rápido, o vet fala que é necessidade de castrar. Olha, tumor é o seguinte, tumor é tumor, câncer é câncer. Não tem muito o que fazer. Eu sou da teoria seguinte, eu sou da prevenção. Tumor, você vai ter consequências de todo lado. Quimioterápico, consequência cirúrgica, consequências emocionais, financeiras. Eu não sou muito adepto. Então a gente vai sempre escorregar, patinar um pouquinho quando a gente deixa acontecer o tumor. O tumor aconteceu por falha na nutrição por muitos anos. Aí aconteceu uma falha muito grande, que a gente não sabia, que animal não era para comer ração, e infelizmente acontece isso. Tá? Então todo mundo está disponível, está predisposto a desenvolver um câncer se você come errado por muitos anos. Todo mundo. Não é só comer errado não. É ter estresse, é fazer pouco exercício físico. Isso todo mundo está no mesmo plano. As células têm a expressão gênica acontece quando você promove ou provoca essa expressão gênica. Tá certo? Valeu, galera. Até amanhã às 18h30. Nosso cafezinho. Viu? Até mais. Até amanhã.